Doutor Felipe, me formei, advoguei, começo a atuar na criminal. Pinta um júri para fazer. Como sei que estou preparado? Carlos, esse é o caso do nosso amigo Bruno aqui também, né? Pintou um júri para ele fazer e ele precisava de um auxílio, né? Hoje você tem N cursos, você tem uma série de material online, material escrito e doutrina para você estudar, mas a prática é diferente, né? Da vivência, a prática do júri, o júri, ele tem toda uma liturgia, ele tem toda uma mística por trás dele que diferencia de qualquer outro rito, né, de qualquer outro tipo de audiência. Muitos advogados têm medo de fazer e tal. Você, como é que eu posso dizer quando que você vai estar preparado? Né? Preparado você vai estar quando você souber o processo de cabo a rabo. Esse é o primeiro ponto. Né? Você tem que dominar o processo, porque o promotor ele tem uma vantagem, a vantagem de que ele está do lado da justiça, entre aspas. Né? Hoje a população em geral vê o promotor como paladino da justiça e o advogado como defensor de bandido, independente de quem está sentado no banco dos réus. Só que o promotor, ele tem sob responsabilidade dele ali 2.000 processos, 1.500 processos, 4.000 processos, dependendo da comarca. Né? O promotor faz 2, 3 júris por semana, dependendo da comarca, faz júri todo dia, faz júri dia sim, dia não, uma vez por semana. Um volume muito maior do que o advogado, principalmente do advogado particular, né? Que em caso de defensoria, ainda o defensor público acaba fazendo mais também. Mas, enquanto ele tem essa vantagem de ser o paladino da justiça, de ser o herói sem capa para os olhos da população, nós temos a vantagem de ter mais tempo de se preparar para aquele júri, mais tempo de se dedicar àquele processo, entende? Então, você vai estar preparado quando você conhecer aquele processo de cabo a rabo. E conhecer o processo não é só saber da folha 1, da página 1 à página 300, o que tem dentro daquele processo. Não, você tem que saber quem que é o juiz que vai julgar, como que ele se porta. E é aquilo que a gente falava, né, Bruno? Você tem que assistir o júri. Você tem que conhecer os players. Né? Você tem que saber como que aquele juiz decide, como que ele administra o julgamento, sim, como que ele conduz a audiência, como que ele conduz a instrução. Ele pergunta primeiro para a testemunha, ele deixa a parte perguntar primeiro, ele respeita o código, não respeita, ele tem o código dele próprio. Como que o promotor se comporta interrogando um réu, para você saber se você vai deixar o teu cliente responder a ele ou não. O que foi, Bruno? Te interrompi, desculpa. Não, imagina, eu que acabei falando aqui. Não, vamos lá. Além de conhecer o promotor e saber se ele costuma fazer apartes, né, interromper a fala do advogado, também é preciso conhecer o cliente, sobretudo. O cliente fala muito, o cliente fala pouco, fala além do devido. Exatamente. Pode prejudicar a defesa também, por isso que é importante se preparar muito antes. Sim, né? Exatamente. Você tem que conhecer o teu cliente, é isso que o Bruno falou. Você tem que conversar com ele. Você tem que simular com ele uma audiência, um interrogatório, para ver como ele se comporta, se ele é um cara emocionado que começa a falar igual louco, ou se ele é um cara comedido que segura informação e você tem que forçar para ele poder falar qualquer coisa. Você tem que conhecer. Você tem que conhecer o assistente de acusação. Você tem que conhecer todo mundo, cara. Como que vai funcionar? Você tem que conhecer as testemunhas. Ah, doutor, mas eu já li o depoimento deles, eu já assisti a gravação do sumário da culpa. Eles falam tal coisa. Não é só isso. Né? Você tem que saber se esse cara já respondeu um processo.
Né? Você tem que pesquisar, você tem que ir atrás da informação. Ele já respondeu, e se esse cara, a testemunha-chave de acusação, tem uma condenação, sei lá em 2008 por falso testemunho?